Muito bom dia a todas e todos. Relógio. Estamos muito reconhecidos como professores de estarmos aqui no Instituto dos Advogados do Brasil, do IAB. Saudar a presidente, doutora Rita. Também muito bom estar com os nossos colegas aqui, o professor Raimundo Romeu, a doutora Tânia, e também agradecer muito o convite generoso e muito intenso feito pelo doutor Nelson. E também ótimo estar com o Sérgio Santana, representação dos nossos estudantes da UNE, do nosso centro acadêmico, do CACO, com vocês que estão aqui, e também os que estão nos acompanhando aí pelo vídeo. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação inteiramente nova para todas as gerações que estão aqui presentes. O Estado brasileiro foi se complexificando em termos de conhecimentos científicos, tecnológicos, desde os anos 30, de uma maneira muito específica no mundo. Nos anos 50, constituímos como nação grandes aparatos que foram se sofisticando ao longo do tempo, como foi o Conselho Nacional de Pesquisas, hoje o CNPq, a CAPES, criada por Anísio Teixeira, posteriormente a FINEP. Foram tempos em que se constituiu também sofisticadas empresas públicas, como é o caso da Petrobras, constituição do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e, seguindo a década de 60, tivemos uma complexificação muito acelerada num contexto de mudanças também não democráticas, mas, no período da ditadura empresarial militar, o país seguiu complexificando o seu aparato estatal de uma maneira muito própria de um período de ditadura. Mas é irrefutável que este período também coincide com a consolidação das universidades de pesquisa no Brasil. Em 63, nós tínhamos aproximadamente 40 programas de mestrado e doutorado, e, em 85, convencionalmente, nós utilizamos como um marco temporal do final da ditadura, tínhamos 1.116 programas de mestrado e doutorado. Nos anos 50, tivemos a federalização, que gerou grande parte das novas universidades federais, aí nos anos 60 e 70, e também tivemos a constituição de empresas públicas muito sofisticadas, em que o país passa a atuar em domínios surpreendentes, seja a indústria aeroespacial, particularmente com a Embraer, mas também com tecnologia de satélites, energia nuclear, agricultura, com um determinado modelo, mas com um aparato também muito complexo, constituído pela Embrapa, pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, como a Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Também no campo da saúde, as mudanças que aconteceram na Fiocruz, enfim, Instituto Butantan, nós passamos a ter um Estado muito sofisticado, sob o ponto de vista de incorporação de inteligência. E este processo de constituição de um Estado com uma inteligência incorporada ganhou correspondência com uma complexificação das universidades no Brasil. E é importante destacar que a universidade brasileira é uma universidade tardia. Nós somos o último país da América Latina a ter universidades, no sentido próprio da palavra. A rigor, as nossas universidades começam a se desenvolver como instituições de pesquisa na segunda metade do século XX, e, atualmente, o Brasil é o 13º país com maior produção científica mundial, o que torna o caso brasileiro uma situação absolutamente única no mundo. Entretanto, nós estamos acompanhando atualmente, e eu insisto que isto é algo que nenhuma geração que está aqui presente vislumbrou, um processo acelerado de descomplexificação do Estado. E essa descomplexificação do Estado se dá em todos os níveis, em todos os parâmetros, e eu destacaria, sobretudo, o afastamento sistemático de todas as estruturas do Estado, dos conselhos que organizam e definem
regras e metas e avaliações, diagnóstico para políticas públicas, todos os conselhos estão sendo desconstituídos. 80% dos conselhos que assessoram os aparatos do Estado já foram fechados, e os que não foram fechados, como o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, os membros da comunidade científica estão sendo convidados a se retirar. E, se acompanharmos, ao mesmo tempo, mudanças que estão acontecendo no âmbito das estruturas que incorporam mais conhecimento no âmbito do Estado, nós vamos constatar também que nós temos um paulatino afastamento de todos representantes da comunidade científica, independente da perspectiva teórica e epistemológica desses representantes. Talvez o caso mais emblemático tenha sido a destituição do professor Ricardo Galvão, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que constata, por estudos feitos com imagens de satélites, estudos científicos, enfim, o aumento do desmatamento e de queimadas na região amazônica. E é importante destacar, e todos nós sabemos disso, que o professor Ricardo não é uma pessoa que vem do campo da esquerda, enfim, uma outra visão, mas é um cientista muito sério, muito ético, e foi afastado. A mesma coisa acontece no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a mesma questão está acontecendo no BNDES, no IPEA, e também em todas as estruturas que contêm inteligência no âmbito do Estado. Então, nós temos uma pergunta a fazer que é muito desconcertante. O que se passa no Brasil em que, ao contrário do que nós podemos verificar em todas as partes do mundo, o Estado brasileiro está sendo desconstituído na sua inteligência? Quando examinamos o que se passa hoje com as instituições que produzem conhecimento científico, tecnológico, cultural, artístico, nós vamos constatar que estamos diante de um estrangulamento orçamentário que não é conjuntural, não é um problema de flutuações econômicas, de contingenciamentos, que já vinham acontecendo anteriormente, já em 2014, 2015, tivemos pesados contingenciamentos. O que nós temos agora é uma mudança de escala, em que, nessa mudança de escala, por exemplo, os recursos da CAPES, hoje, para o orçamento de 2020, estão reduzidos a menos da metade do que dispunha este ano, em que já não foi possível pagar as bolsas. A mesma coisa ocorre com o CNPq, com a FINEP, inclusive com ameaças de que o CNPq, CAPES e FINEP seriam fundidos e deslocados para a esfera econômica, para o âmbito do BNDES, em que todos os recursos de pesquisa no Brasil estariam sob a responsabilidade do banco para desenvolver políticas ditas de inovação. Eu não vou ter tempo de aprofundar essa questão, mas é importante destacar que está havendo uma indiferenciação indevida entre o que é pesquisa e desenvolvimento, inovação, e o que é atividade científica e tecnológica que as universidades e os institutos de pesquisa estão desenvolvendo. Então, diante deste quadro de profundo estrangulamento que nós temos, uma reflexão importante é saber o quanto isto é, usando a expressão da doutora Rita, o quanto isto é sistêmico, o quanto isto é parte de uma política mais estruturada, o quanto isso seria de natureza mais conjuntural. A estrutura econômica que está redefinindo as verbas para o Estado decorre de mudanças que aconteceram no país em 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95. E é importante que nós não percamos de vista que a Emenda Constitucional 95 é uma espécie de lei de ferro. É uma lei que constrange, define, estabelece restrições orçamentárias que são férreas. E essas restrições orçamentárias inviabilizam a existência da ciência, da área de cultura, do desenvolvimento tecnológico do país. Estamos, de fato, diante de uma situação em que a própria sobrevivência material dessas estruturas de ciência e tecnologia, das universidades, dos institutos de pesquisa, está, de fato, ameaçada. O orçamento federal é da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões. O orçamento voltado, digamos, para chamadas despesas primárias, né, que é o gasto total do Estado, excetuando os gastos financeiros que estão
protegidos pela emenda 95. Desses 1,4 trilhão que nós temos hoje no orçamento, os recursos que são passíveis de serem utilizados para investimento, custeio, enfim, de toda a máquina pública, está reduzido da ordem de 95 bilhões de reais. Então, vejo que de 1 tri e 300 e tantos bilhões, nós temos apenas 95 bi para todos os gastos do Estado, de investimento, custeio, enfim, e desses recursos, a rigor, nós temos mais de 80% desses esses 95 bilhões são recursos que estão, de alguma maneira, carimbados e não na forma de lei, como recursos para merenda escolar e outros que são recursos que nenhum presidente iria mexer, porque não vai, obviamente, eles não vão abrir uma briga direta com os 5.570 prefeitos. Então, nós não temos mais verba pública hoje para operar o Estado. O Estado está estrangulado por uma medida, e é importante que nós não percamos isso de vista, por uma medida que é estrutural, de longa duração, considerando o drama que estamos vivendo no país atualmente, mas que contém intenso, forte apoio de setores que compõem o que um teórico chamado Nicholas Poulantzas chama de bloco no poder. Ou seja, o bloco no poder apoia a emenda 95, não tem dissensões hoje em termos da emenda 95. Então, este é um quadro, digamos, que empurra a descomplexificação do Estado, em que nós temos apoio dos setores econômicos a estas medidas. E quando nós observamos a situação da economia brasileira, nós vamos constatar que também a economia brasileira sofre um processo desconcertante de descomplexificação. As cadeias produtivas no Brasil estão sendo desconstituídas, em termos de áreas que contêm inteligência, nichos importantes que tínhamos desenvolvimento tecnológico original e pesquisa e desenvolvimento, como a Petrobras. Petrobras está sendo fatiada no seu desmonte, a Embraer foi repassada, foi vendida para a Boeing, que não foi uma associação, ela foi vendida para a Boeing. É óbvio que aquele departamento de pesquisa e desenvolvimento da Boeing, em poucos anos, isso vai desaparecer, porque eles não vão manter, a Boeing não vai manter uma área de tecnologia militar controlada por uma corporação estadunidense, enfim. Então, nós temos mudanças na economia brasileira muito importantes que vão aceleradamente desconstituindo também aquilo que, afinal de contas, nos outros países induz e fortalece o campo da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Não adianta fazer pesquisa e desenvolvimento, desenvolver e elaborar e produzir quadros, enfim, sofisticados nas universidades, se não tem para onde ir. Então, essa é uma questão que nós já observávamos no início da década de 2000, mas, sobretudo, em 2007 a 2009, o Brasil formou 90 mil mestres e doutores nas ciências duras. Desses 90 mil mestres e doutores, veja, num período de crescimento econômico, menos de 100 pessoas trabalham com pesquisa e desenvolvimento no setor privado. Menos de 100. De 90 mil mestres e doutores, menos de 100 hoje atuam em pesquisa e desenvolvimento no setor privado. Então, nós temos uma economia que está se descomplexificando, e eu acho que essa é uma formulação que é muito importante para nós entendermos o que se passa com a área de ciência e tecnologia, com a área da cultura, enfim. Os nossos serviços são serviços de baixa complexidade, o que afeta a área da cultura, da arte, etc. E quando nós tentamos identificar como os sujeitos que operam o bloco do poder estão hoje interagindo com essa realidade, nós vamos constatar uma preocupante convergência de concepções de mundo que, a meu ver, colocam o país numa situação extremamente delicada sob o ponto de vista do futuro da sua democracia. Tentando ser mais direto. Nós temos uma formulação no núcleo político do atual governo que é explicitamente anti-iluminista e explicitamente
contra os valores advindos da Revolução Francesa, sobretudo a relação de que a liberdade só é real se houver igualdade social. Isso é Hegel. Hegel diz que uma pessoa em privação econômica, na miséria, é tão livre quanto um escravo. Ou seja, só há liberdade se houver dignidade humana, se houver condições de vida digna para as pessoas. Esse discurso não é um discurso, insisto, vazio, puramente proclamatório, porque ele se transforma em realidade. Nós estamos vendo a intervenção direta de governo no aparato do Estado para varrer esses valores em formulações que são exóticas, na perspectiva de que estariam combatendo as ideologias, chamado marxismo cultural, que seria expresso por meio do globalismo, do climatismo, enfim, de todas essas argumentações que são profundamente antisseculares, profundamente irracionalistas e profundamente reacionárias. Essa formulação tem um método próprio, que está na elaboração do Steve Bannon. Nós vimos isso nas campanhas eleitorais, né, nos Estados Unidos e também no Brexit, da Cambridge Analytica, em que isso é capilarizado para a população, uma perspectiva de irracionalismo. E quando examinamos como a área econômica e os setores modernos da economia analisam essa ofensiva contra o iluminismo, os valores do iluminismo e contra os valores da Revolução Francesa, nós vamos constatar uma perigosa convergência de interpretações. A visão dominante hoje do núcleo econômico, a direção política do núcleo econômico, vem da Escola de Chicago e dos setores mais conservadores da Escola de Chicago. Particularmente, nós vamos ter a formulação do Hayek, que dizia que temos dois tipos de liberalismo. O primeiro liberalismo, ele entende que é o verdadeiro liberalismo que tem que ser defendido, que tem sua matriz no pensamento de Locke e, sobretudo, no pensamento econômico, a referência a Adam Smith, e o exemplo histórico é o exemplo do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, que, supostamente, pelo livre mercado, gerou uma sociedade com prosperidade sem precedentes na história da humanidade. Mas Hayek diz que existe um outro liberalismo que está corroendo o verdadeiro liberalismo, que é o liberalismo que tem a sua matriz na Revolução Francesa e no pensamento iluminista. Vejam a convergência. Ele chama este liberalismo de construtivismo social. Por que construtivismo? Porque, referenciado em Rousseau, em Hegel, é a perspectiva de que, se o Estado não estrutura e organiza, cria regras para o funcionamento da economia e também para assegurar direitos humanos fundamentais, caímos na barbárie. Hayek diz, este é um falso liberalismo. Quando o ministro Guedes diz, não podemos ser saudosistas daqueles que escreveram a Constituição de 88 e que a Constituição já não tem validade, temos que tirar todas as vinculações constitucionais, temos que redefinir inteiramente a Constituição para que tenhamos uma sociedade de livre mercado. O núcleo mais sofisticado, cosmopolita e internacionalizado dá as mãos para o núcleo mais irracionalista, mais antissecularista e hostil aos valores da Revolução Francesa e do Iluminismo. Eles estão caminhando juntos, com interesses específicos, com olhares específicos, mas é importante que nós não percamos de vista que há uma convergência do núcleo econômico, núcleo político, em relação ao combate da herança iluminista e da herança da Revolução Francesa.
toda diversa, polissêmica, como nós sabemos. Nós temos diversas linhagens que decorrem do iluminismo, nós temos diversas linhagens que decorrem, enfim, também da Revolução Francesa, de concepções políticas, mas ambas, ou todas, perdão, essas linhagens têm convergência em relação a alguns valores e, particularmente, com diferentes sensibilidades de interpretação em relação à necessidade da democracia. Então, não é o que está acontecendo no Brasil hoje é justamente uma ofensiva contra uma concepção de democracia, de Estado, de sociedade, e por isso a educação, a arte, a cultura, a ciência, acabou, essas áreas do conhecimento, essas atividades humanas entraram, digamos, no núcleo do antagonismo que os setores dominantes no Brasil, que operam hoje no Brasil, entendem como os seus inimigos. E é importante destacar que, tanto na formulação do Steve Bannon, do dito filósofo, né, o guru da família presidencial, né, o chamado Olavo de Carvalho, todos eles dizem que os valores do iluminismo devem ser destruídos. O presidente da República afirmou isso também logo que assumiu, que nós temos que destruir coisas. E, na realidade, estamos vendo materialmente a desconstrução dessas heranças que são tão importantes para o país. As universidades brasileiras, hoje, tanto as universidades federais, mas também os institutos federais, que estão sendo mais diretamente atingidos do que nos estados, essas instituições estão numa situação de muita vulnerabilidade. Porque temos uma ferramenta política, que é a Emenda 95, que cria uma situação de chantagem permanente. Este programa, Futurice, né, que na realidade tenta ressignificar, tenta redefinir o que é uma universidade, retirando as suas características específicas, que vem de uma história milenar. Este programa, ele é apresentado como um programa de adesão voluntária. Mas aqui é uma adesão voluntária em que todos são livres para aderir, se quiserem, mas precisam aderir. Mas precisam aderir. Porque a restrição econômica é uma ferramenta política. E é muito importante que as universidades brasileiras sigam, e eu tenho certeza que seguirão, com apoio dos seus estudantes, da sociedade, dos setores democráticos da sociedade brasileira, o IAB como uma referência importante, não se dobrando diante desta chantagem econômica que está sendo feita, porque ela custará o futuro. E nós sabemos que essa chantagem econômica será cobrada a curtíssimo prazo no futuro. O Brasil não seria o mesmo país com todas as enormes desigualdades, problemas sociais, econômicos, ambientais, de saúde que nós temos, mas o Brasil não seria o mesmo se nós não tivéssemos as nossas universidades. O Brasil hoje é capaz de encontrar respostas para problemas dilacerantes, de maneira rápida e qualificada. Quando no interior da Paraíba, mulheres passaram a ter filhos com microcefalia, o problema foi percebido porque tínhamos enfermeiras e médicas formadas pelas universidades públicas que têm um pensamento científico, têm um pensamento metódico, sabem pensar cientificamente. E constataram que tinham características específicas esses bebês. Primeiro, as mães tinham algum tipo de arbovirose. Segundo, a frequência não era a frequência esperada na população. Ou seja, sabem interpretar cientificamente um determinado diagnóstico. É porque existe a Fiocruz, as universidades públicas, o FRJ teve um papel muito destacado, as outras universidades também tiveram um papel muito destacado, porque isso é um sistema. Tinham que investigar algo muito sofisticado, se
de fato, o vírus da Zika pode deformar a neurogênese no processo de formação das células. E isso foi provado num tempo recorde. Porque nós temos essa estrutura. E aí isso orienta a política pública. Agora estamos investigando em todas as nossas instituições, aqui na UERJ, na UF, na UFRJ, na Fiocruz. Enfim, estamos investigando a possibilidade de vacinas. A economia do Rio de Janeiro não seria a mesma sem o pré-sal. E o pré-sal existe porque temos um centro de pesquisa na Petrobras, o CENPES, e porque temos universidades públicas fazendo pesquisa. Não existiria, era uma tecnologia que nenhuma parte do mundo existia. Não estava disponível a ser comprada em nenhuma parte do mundo. Tudo isto reafirma que nós precisamos muito das nossas universidades. E não só para esses grandes temas científicos e tecnológicos. O Brasil está se descolando das mudanças tecnológicas que ocorrem no mundo do trabalho. E estamos nos descolando da pior forma possível. É um descolamento passivo. Nos anos 80, o Brasil, 40% do PIB praticamente vinha do setor industrial. Hoje, 10%. E de indústrias que não têm cadeias produtivas sofisticadas. Há um bloqueio de concursos. E o planejamento é que não haja mais concurso público para a área de pesquisa, nas universidades, nos institutos. Isso significa a frustração de milhares e milhares de jovens que amam a ciência, a arte e a cultura e gostariam de dedicar a sua vida de uma maneira arrebatadora à ciência, à cultura, à tecnologia. Nós estamos sinalizando para esses jovens: saiam daqui, vão embora do país. Toda a complexificação que o país sofreu e que abria possibilidades de transformação social para que o país pudesse garantir condições de bem viver estão sendo desorganizadas, desconstruídas, criminalizadas e definidas como algo que deve ser combatido. E não é casual, e eu concluo com isto, que dos setores sociais que primeiro se manifestaram de maneira mais vigorosa contra esse estado de coisas foram as instituições educacionais. Foram os estudantes, professores, técnicos e as pessoas que são os amigos da educação. Observem que as maiores manifestações foram feitas por estes sujeitos. O Reginaldo Prandi, professor da USP, que foi a pessoa que concebeu o Datafolha, procurou, numa pesquisa do Datafolha, desagregar dados para entender o que seria, digamos, esse núcleo ideológico do bolsonarismo no Brasil, que professa que são aqueles, não são os 30% que apoiam o governo. Ele queria saber quem apoia o governo, acha o governo ótimo e, principalmente, quem concorda com a fala do presidente da República, com o que ele diz. E ele constata que 12% da população tem acordo com essas três perguntas. No entanto, quando desagregamos esses 12%, nós vamos ver que entre setores empresariais, mais de 30% concordam com essas três proposições. Mas entre estudantes, somente 3% concordam com essas três formulações. Ou seja, votaram, acham ótimo e concordam com o que o presidente diz. Isso significa que as instituições educacionais, públicas e privadas, têm logrado, com todos os limites e contradições, a desenvolver um pensamento reflexivo da juventude. E é esse pensamento reflexivo, essa capacidade de interpretar e pensar o real, é que explica por que apenas 3% dos estudantes hoje se identificam com o que está acontecendo no país. E isso é uma vitória da educação, do esclarecimento crítico
e do uso autônomo e crítico da razão, que é a base do iluminismo, conforme destacou Kant na pergunta clássica sobre o que é o iluminismo. Então, nós temos potencialidades muito importantes. Essas potencialidades são civilizatórias, e eu creio que estamos diante de uma quadra histórica em que podemos reinventar também a nação, a democracia, na crítica ao que nós estamos vivendo e que unificam setores democráticos tão vastos hoje em nosso país. Eu entendo, lembrando o historiador Eric Hobsbawm, vivemos tempos interessantes e faremos desse tempo histórico tempos interessantes, faremos mudanças históricas, porque são os seres humanos que constroem, forjam a história, e nós temos todas as condições de fazer isso, e precisamos ser otimistas e altivos, e acreditar na potencialidade, na força, enfim, do que foi construído pelas gerações precedentes, enfim, que são legados, enfim, para as atuais gerações, para que possamos, de fato, vislumbrar uma nação em que o conhecimento seja vibrante e que nós, com o conhecimento humano, possamos, de fato, abrir alternativas históricas. Então, acho que estamos num momento importante e agradecer muito o IAB por isso. Nós é que agradecemos, professor, espetáculo, hein?